Então, depois desse hiato aí de praticamente um mês, é necessário nós relembrarmos algumas informações do Evangelho de Mateus para nos situarmos aqui, né? Vocês passaram aí 4 semanas estudando a primeira carta de Pedro, né? Então, para a gente relembrar onde nós estamos agora, qual é o momento histórico que nós estamos analisando, para que a gente possa entender o texto de maneira correta. Então, precisamos lembrar que o capítulo 18, o final do capítulo 18, encerra o quarto discurso de Jesus, né? O Evangelho de Mateus é estruturado em cima dos 5 grandes discursos, 5 porções de ensino da parte de Cristo. E entre essas porções de ensino, nós encontramos narrativa de eventos relacionados ao nascimento, à vida e o ministério de Jesus aqui na Terra. Jesus ele sai, então, ao fim do capítulo 18, desse retiro espiritual que ele estava tendo ali com os seus discípulos, no qual ele estava recluso, né, ensinando de maneira particular os 12, e agora ele parte em viagem rumo à Judéia. Ele parte em viagem rumo à Judéia para cumprir a última parte da sua missão nesse seu ministério terreno. Qual a missão de Jesus aqui neste mundo? Jesus já ensinou sobre isso. A sua missão envolve ser entregue nas mãos dos sacerdotes, sofrer, morrer e ressuscitar. Essa é a principal missão. A cruz é a principal missão de Cristo. Então agora Jesus está partindo, é a parte final do ministério de Cristo, ele parte em viagem rumo à Judéia e aí ele vai se encontrar com a cruz. Então neste caminho, durante esta viagem, Mateus vai narrando diversos acontecimentos, diversas situações que vão ocorrendo ao longo dessa jornada. Essas situações, nós podemos sempre observar que Jesus utiliza todas elas para providenciar algum tipo ainda de ensino aos seus discípulos. Nós já vimos até aqui o encontro que Jesus teve logo no início dessa viagem com os fariseus, e ali ele teve um debate acerca do divórcio com eles, e aí Jesus aproveita aquilo para ensinar seus discípulos informações importantes acerca disso. Depois nós vimos o encontro de Jesus com um grupo de pais que trouxeram seus filhos para serem abençoados pelo Messias. E hoje nós veremos mais um episódio desta viagem. O encontro de Jesus com um jovem de muitas posses. Então acompanhe comigo a leitura de Mateus 19, versos 16 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um, mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Jesus respondeu: Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, todo esse encontro aqui que nós acabamos de ler, ele tem como base a pergunta feita por este homem no verso 16. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Esta é, sem sombra de dúvidas, a pergunta mais importante de todas. Este é, de certa forma, um mistério de que a humanidade tenta desvendar. É um tema que certamente atrai o nosso interesse e a nossa curiosidade. Como alcançar a vida eterna? O que há depois disso? O que acontece depois da morte? E diversas respostas já foram dadas a essa pergunta. Diversas respostas continuam a ser dadas a nós para esta pergunta. Porém, nós somos cristãos.
Nós somos pessoas que creem em Jesus Cristo. E a única resposta que realmente interessa para nós sobre essa pergunta é aquela que vem da boca de Cristo. Nós não estamos interessados em que Allan Kardec tenha a nos dizer sobre isso. Nós não estamos interessados em outras respostas. O que deve trazer a nós o interesse é a resposta do Senhor Jesus. Encontrar e entender a resposta dada por Jesus a essa pergunta é o nosso alvo aqui hoje. Cristo, ele vai demonstrar para o jovem que existem 3 coisas fundamentais que nós precisamos conhecer para alcançar a vida eterna. Você vai ouvir muito aqui essa palavra hoje, conhecer, conhecimento. Existem informações que nós precisamos entender para que a gente alcance a verdadeira resposta sobre como alcançar a vida eterna. Como alcançaremos essa vida? Jesus afirma aqui no texto que, em primeiro lugar, é necessário conhecer a Deus. Verso 16 e 17. E eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. Esse alguém aqui do texto, de acordo com o Evangelho de Mateus, juntamente com os relatos paralelos de Marcos e Lucas, e aí eu desafio vocês a fazerem a leitura desses textos depois em casa. Aproveite o domingo, hoje o nosso culto é pela manhã, aproveite esse dia e leia em casa, aqueles que têm seus filhos, leiam com os filhos os relatos paralelos de Marcos e Lucas, porque eles acrescentam informações que são curiosas e que são importantes para o entendimento aqui. De acordo com os 3 relatos, nós podemos saber que esse era um jovem de muitas posses. Era um homem rico e que ocupava uma posição de destaque na sociedade judaica. Ele era definitivamente um homem importante. E este jovem, ele se aproxima de Jesus com uma dúvida que para ele é crucial. Uma dúvida que para nós também hoje deve ser crucial. Nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos questionar, isso é extremamente relevante a todos. Mestre, o que eu posso fazer para obter vida eterna? Quem não se interessaria por essa resposta? Quem não estaria ansioso para ouvir o que ele tem a dizer? Ainda mais nós que sabemos que essa resposta que nós vamos ouvir aqui hoje vem da boca do próprio Deus. Ele vai dizer para nós o que é necessário. Ele vai nos mostrar o caminho. É por isso que nós temos que estar atentos aqui hoje. Eu destacaria apenas uma diferença provável entre a pergunta, a maneira de pensar daquele jovem, de nós hoje. Provavelmente nós pensamos, e aqui eu falo nós, no sentido da nossa cultura, do momento que nós vivemos, né, da nossa realidade. Provavelmente nós pensamos de maneira diferente do que o jovem, quando nós ouvimos a expressão vida eterna. É provável que a nossa visão, quando a gente escute, ou quando as pessoas escutam o termo vida eterna, seja bem diferente do que o jovem aqui pensava naquele momento. E aí se faz a necessidade de nós buscarmos qual que é a mentalidade de um judeu do primeiro século acerca disso. O que ele tinha em mente quando ele fala vida eterna? Porque é provável que a maioria das pessoas dos nossos dias, quando ouve falar sobre vida eterna, ela pensa num sentido celestial, num sentido de pós-morte. O que vai acontecer com nós depois que nós morrermos? Nós vamos para um plano astral, nós nos tornamos algum tipo de energia.
Nós seremos anjinhos andando pelas nuvens. E esse tipo de visão nossa, do nosso contexto de vida eterna, é algo bem distinto daquilo que estava na mente desse homem. O conceito de vida eterna entre o povo judeu, ele está diretamente relacionada com a vinda do reino do Messias. Vida eterna para este povo é o mesmo que entrar no reino messiânico. Entrar em um reino que foi profetizado no Antigo Testamento. E as profecias apontam para um reino terreno. É neste mundo. Então eles não enxergavam como uma coisa celestial, né, saindo o espírito do corpo, indo para algum lugar que você não consegue imaginar. Não! Entrar na vida eterna para eles era entrar aqui, continuar, era uma continuidade dessa vida, mas em um reino diferente, em um reino do Messias. E neste reino, segundo as profecias, que era um reino terreno, seria um reino de paz, seria um reino de prosperidade, seria um reino de restauração espiritual, seria um reino de longevidade, de justiça, entre tantos e tantos outros aspectos. O jovem aqui, então, ele deseja saber como entrar neste reino do Messias, no reino do Salvador de Israel. E aí, se nós voltássemos um pouco no texto, aqui mesmo no capítulo 19, se nós lembrássemos o que Mateus acabou de relatar anteriormente, talvez a resposta que nós poderíamos esperar aqui de Jesus seria repetir aquilo que ele já havia dito antes, que aquele jovem precisa, para entrar no reino, ser como uma criança. Ele acabou de falar sobre isso, que para entrar no reino é necessário ser como criança. Então, bastava Jesus repetir aquilo que ele havia ensinado, mas não. Jesus ele vai dar a resposta adequada para a situação do momento. Ele vai usar disso, de toda essa situação, para providenciar ensino ainda mais profundo e espiritual para aquele grupo dos seus alunos. Jesus respondeu: por que você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe um. Mas se você quer entrar na vida, guarde os mandamentos. A pergunta foi: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E aí, na primeira parte da resposta de Cristo, ele informa que o jovem precisa conhecer o único que é bom. Ele precisa conhecer a Deus. E de que forma Deus pode ser conhecido? Através da sua lei, dos seus mandamentos, da sua palavra revelada. E aí, quando Deus se torna conhecido a nós por meio da sua palavra, então isso significa que nós vamos andar de acordo com Ele em obediência. E aqui nós temos a primeira informação importante. Você quer herdar a vida eterna? Você quer fazer parte do reino do Messias? Então inicie conhecendo ao único, verdadeiro e bondoso Deus. Faça isso conhecendo a única e segura revelação deste Deus, que é as Escrituras. Eu sei que isso pode ser ou parecer algo meio óbvio para nós. É claro que nós temos que conhecer a Deus. É claro que tem que ser por meio das Escrituras. Mas não é tão óbvio quanto parece. Por que que não é? Porque nós vamos encontrar muitas e muitas e muitas e muitas pessoas dizendo que creem e que conhecem a Deus. A maioria das pessoas falam de Deus, agradecem a Deus, fazem as suas preces a Deus. Mas quando nós investigamos mais profundamente esse suposto relacionamento com Deus,
ele costumeiramente é construído em cima de uma imagem de Deus que foi produzida na própria cabeça da pessoa. Ou foi produzida com base em experiências, em vivências, em coisas que aquela pessoa passou ao longo da sua vida. Ou foi construída em cima de momentos emocionais que aquela pessoa desfrutou ao longo da sua vida. Qual que é o problema disso? É que esse tipo de relacionamento, ele se torna subjetivo. Cada um tem o seu. E é como se cada um tivesse o seu próprio Deus. Você coloca duas pessoas que afirmam crer em Deus com base nesse tipo de coisa, você verá dois deuses completamente diferentes, com atributos, com características, com maneiras diferentes de se relacionar. Quase sempre, irmãos, para não ser injusto, o conhecimento que as pessoas têm de Deus, ele não vem da revelação objetiva de Deus. Essa revelação que nós só podemos encontrar aqui nas Escrituras. Eu estou dizendo com isso que nós devemos descartar completamente todo tipo de experiência pessoal, todo tipo de momento emocional que a gente possa vir a desfrutar na nossa vida diária, nossa vida devocional. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós não podemos basear o nosso relacionamento com Deus nisso. Nós precisamos confrontar as nossas experiências. Confrontar os momentos emocionais que nós vivemos com o crivo da palavra de Deus, da Bíblia. Essa experiência que eu, por acaso, desfrutei, vivenciei, que eu julgo ser uma experiência com Deus, ela me levou a ter um entendimento mais amplo do meu próprio pecado? Essa experiência que eu tive, ela me levou mais perto da palavra? Ela me fez desejar ser ainda mais obediente a ela? Ela me fez amar a Cristo e fazer buscá-lo de maneira ainda mais apaixonada do que antes? Se sim, se essa experiência me levou a isso, graças a Deus. Obrigado, Senhor, por ter tido isso. E aí eu vou guardar essa experiência no meu coração, para mim, e não vou tentar impor ela para outras pessoas, dizendo que todos têm que ter aquele mesmo tipo de experiência. Eu acordei de madrugada, fui orar. E ali naquele momento de oração eu senti fortemente a presença de Deus ali. Como nunca havia antes sentido. E aí eu venho aqui para a igreja e digo, irmãos, vocês precisam acordar de madrugada para orar. Porque é de madrugada que você terá as maiores experiências da sua vida. Está errado. Está errado. Experiências são pessoais. Se ela te aproximou de Deus, da palavra, de uma vida santa, graças a Deus, mas guarde no seu coração. Não imponha a ela as outras pessoas. Agora, se for o contrário, se eu olhar para aquela experiência e não enxergar frutos vindos da palavra, então eu descarto aquilo. Por mais que eu não possa explicar o que aconteceu. Por mais que para mim foi algo sobrenatural, mas não me trouxe frutos, então eu não sei o que aconteceu, mas isso certamente não vem de Deus. Isso não é uma experiência válida, que me trouxe mais perto do Senhor, mais perto da palavra, uma vida mais obediente. Eu não posso correr o risco de ser enganado pelo meu próprio coração, porque a Bíblia diz, o nosso coração é enganoso. Então, voltando para o texto, quando Deus diz para o jovem, no fim do verso 17, guarde os mandamentos, Cristo ele não quer dizer aqui que um dos critérios para herdar o reino é realizar obras de obediência. E eu creio que nunca é demais fazer essa consideração.
obediência aos mandamentos ao longo de toda a palavra de Deus, ela é sempre tratada como uma evidência do verdadeiro conhecimento sobre Deus. Conhecer a Deus, irmãos, não é apenas saber sobre Ele de forma intelectual. Conhecer a Deus não significa apenas estudar teologia, saber versículos de memória. Eu conheço a Deus. Eu estudo teologia. Eu conheço a Deus porque eu memorizo diariamente um versículo novo. Biblicamente, isso não é conhecer a Deus. Conhecer a Ele é sinônimo de andar nos seus caminhos. Conhecer a Deus é o mesmo que obedecer às suas ordens. É porque eu o conheço que eu obedeço. Se eu não o obedeço, é porque eu não o conheço. Eu só ouvi falar sobre ele. Conhecer ao único que é bom, conhecer os seus mandamentos igualmente bons, significa andar de acordo com eles. Quanto mais nós conhecemos o verdadeiro Deus por meio da sua palavra, mais nós somos capacitados a andar em retidão. Quanto mais luz da palavra invade a minha mente, mais em santidade eu posso viver. Quanto mais eu o conheço, mais parecido com ele eu me torno. Abandonar esse caminho, abandonar a necessidade de transformação, de santificação pessoal, é abandonar o próprio Deus, é abandonar a sua palavra, é no fim a evidência de não conhecê-lo verdadeiramente. Se a pessoa tem informação na mente sobre Deus, mas não vive de acordo, ela de fato não conhece a Deus. Então, como alcançar a vida eterna? Em primeiro lugar, você precisa conhecer a Deus. Um conhecimento que vem por meio da palavra e de um relacionamento com Ele. Em segundo lugar, para alcançar a vida eterna, você precisa conhecer a si mesmo. Verso 18 a 20. E ele lhe perguntou, quais mandamentos eu preciso obedecer, né? E Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e a sua mãe e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O jovem disse, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Esse diálogo, irmãos, em si mesmo, ele já é mais uma evidência dos atributos divinos de Jesus. Só alguém que conhecesse profundamente o coração deste homem poderia ser tão certeiro nas suas colocações. Cristo aqui ele vai expor ao homem o fato de que para ser salvo, para alguém ser salvo, além de conhecer a Deus, é necessário conhecer a si mesmo. E aí pode vir a dúvida, como assim, pastor? Eu me conheço, é claro que eu sei quem eu sou. Só que conhecer a si mesmo é muito mais do que ter essa visão aparente do ser humano que nós temos. Biblicamente falando, conhecer a si mesmo envolve reconhecer a sua própria incapacidade. Conhecer a si mesmo é reconhecer que você é incapaz de ser perfeito por meio de guardar a lei. O que nós temos aqui é um jovem que certamente se empenhava na sua religiosidade. Ele tentava ser um bom judeu. Ele se empenhava em obedecer à lei de Deus. Mas internamente, ele sabia que isso não era suficiente para fazer ele ser salvo. Internamente, lá dentro do seu coração, ele sabia que a sua obediência era imperfeita e ela não o salvaria no último dia. É por isso que no verso 20 ele diz, tudo isso tenho observado,
o que me falta ainda? Eu tenho sido obediente, mas eu não me sinto salvo. O que causa esse tipo de sentimento no coração dele? O que faz dele pensar que faltava algo, se ele obedecia a todos os mandamentos? Era um jovem rico, influente, respeitado, porém com uma alma aflita. E aí Jesus agora vai expor para este homem a sua incapacidade. E aí ele vai lhe receitar o remédio capaz de resolver de fato a situação. Cristo vai apontar o problema e indicar o caminho. E aqui neste processo, ao apontar para o motivo de sua alma abatida, Jesus ele cita propositadamente alguns mandamentos que aquele homem deveria obedecer. E aqui neste ponto, talvez uma dúvida possa surgir. Seriam esses mandamentos indispensáveis para alguém ser salvo? Seria uma lista de pecados imperdoáveis? Se cometermos, estamos perdidos. Se não obedecermos esses mandamentos, então não temos chances de ser salvos. É curioso que Jesus ele menciona apenas os mandamentos da segunda tábua da lei. Ele só cita aqueles mandamentos que lidam do nosso relacionamento uns com os outros. E ele faz isso para expor a este homem que ele não conseguia cumprir aquilo que internamente ele achava que ele era capaz. Ele diz, tudo isso eu tenho observado. Jesus vai mostrar para ele, não. Mesmo aquilo que você acha que é obediente, você não está sendo obediente. Jesus vai expor que a afirmação dele, quando ele diz tudo isso tenho observado, era uma afirmação falsa. Assim como é falsa a afirmação de qualquer pessoa que diga que a sua certeza na salvação está baseada nos seus próprios atos de bondade. Ou que acredite que Deus no último dia não vai lhe condenar, porque eu acredito que eu sou uma boa pessoa. Eu não acredito que Deus possa me mandar para o inferno. O que eu fiz de errado na minha vida? Eu ajudo todo mundo que posso, eu dou esmola sempre que possível, eu não matei, nunca roubei ninguém. Eu acredito que eu tenho um lugar no céu. Jesus vai expor aqui que esse tipo de afirmação é mentirosa, não importa da boca de quem saia. Parte, irmãos, fundamental para o entendimento do Evangelho, da boa notícia que existe na salvação em Cristo Jesus, é conhecer corretamente quem nós somos. Saber que houve a queda da humanidade, que somos pecadores, que nós estamos em rebelião e que não existe nenhuma chance de salvação pelos nossos próprios méritos ou esforços. Isso é necessário, irmãos, porque em algum momento todos nós já fomos ou ainda somos como esse homem. Em algum momento todos nós já fomos ou já olhamos ou ainda olhamos para dentro de nós mesmos e ficamos buscando coisas boas. Ficamos ali buscando dentro de nós atos de bondade. Ficamos nos comparando com os outros para tentar criar uma imagem. Eu não sou tão ruim assim. Olha a vida do fulano. Olha a vida daquele outro. Eu não sou como eles. Eu não sou tão ruim quanto querem dizer que eu sou. E aí nós buscamos, nesse tipo de atitude, tentar valorizar os nossos próprios atos, tentar valorizar as nossas boas obras, tentar nos comparar, e aí nós buscamos nisso algum tipo de sossego para uma alma que está aflita e que sabe que tem algo de errado. Como bem disse o grande teólogo Agostinho de Hipona, fizeste-nos para ti.
e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Não há paz se o nosso coração não estiver no Senhor. Não há paz enquanto nós não conhecermos a Deus e reconhecermos quem de fato nós somos. Nós precisamos conhecer a Deus por meio da Sua palavra e nós precisamos também, por meio dela, conhecer a nós mesmos. Porque se nós quisermos ou tentarmos conhecer quem somos por meio das nossas experiências, sentimentos, por meio do nosso coração, nós estaremos sem esperança. Nós estaremos como este homem aqui do texto, incapaz de reconhecer a sua própria incapacidade. Tem um excelente texto bíblico para nos ajudar nisso. Um texto que vai nos ajudar a saber melhor quem nós somos. Um texto que é fundamental, eu diria. Ele é encontrado na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 1 a 9. Paulo aqui ele escreve para uma igreja. Ele escreve para pessoas crentes. E ele diz: Ele lhes deu vida. Quem que deu vida a eles? Cristo. Paulo está falando para a igreja: olha, foi Cristo que deu vida a vocês. Quando vocês estavam mortos, incapazes. Vocês não podiam fazer nada. Vocês estavam no caixão. Vocês estavam sem vida. Por causa dos seus transgressões e pecados. Nesses pecados, diz Paulo, que vocês andaram no outro tempo, enquanto não conheciam a Cristo, quando não conheciam a Deus, o Deus verdadeiro. Segundo o curso do mundo, vocês andavam como anda todo mundo. Vocês estavam lá, The Walking Dead, né? Todo mundo morto, sem perceber que está morto. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Entre eles, também, nós todos andamos no passado. Ele reforça. Não adianta achar que você é diferente dos outros, que há algo bom em você. Todos nós andávamos neste caminho de trevas, de morte. Seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nascemos nesse estado. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, mais uma vez ele enfatiza, conheça a si mesmo, reconheça a sua incapacidade, você estava morto nas suas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele enfatiza, pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de guardar mandamentos, não de fazer qualquer coisa com as suas mãos, não de se achar melhor que os outros, não de achar que há alguma coisa boa em você, para que ninguém se glorie, para que ninguém afirma, eu mereço a salvação. Deus me salvou porque eu sou uma pessoa boa. Eu mereço. Eu e eu. Nesse texto, irmão, nós podemos claramente conhecer, aprender aqui, esse texto de Efésios, que éramos no pecado mortos. E nós podemos conhecer o que somos nós agora em Cristo. Nós podemos, por meio do texto bíblico, conhecer o nosso estado natural, como que nós nascemos, e como ou por que nós renascemos. Em Cristo, unicamente pela graça de Deus, apenas por ela.
Voltando então ao homem do texto, que afirmava a sua obediência a Deus, será que este homem realmente obedecia a todos esses mandamentos? Será que ele realmente amava o próximo como a si mesmo? Estaria realmente ele disposto a conhecer a Deus e, consequentemente, obedecê-lo? Não, não estava. É isso que nós veremos agora na sequência. As consequências da incapacidade deste homem de conhecer a si mesmo, que levaria ele a ser incapaz de buscar a salvação no Messias. Então, como alcançar a vida eterna? Em primeiro lugar, você precisa conhecer a Deus. Em segundo lugar, você precisa conhecer a si mesmo, reconhecer a sua incapacidade, a sua carência, a sua necessidade. Isso é fundamental, porque somente depois disso, destes passos de conhecer a Deus e conhecer a si mesmo, que será possível você buscar o ponto final para a salvação. Para alcançar a vida eterna é necessário conhecer, confiar e seguir o Messias. Verso 21 e 22. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Mas o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Mais uma vez aqui pode parecer que Jesus está defendendo algum tipo de salvação por meio de fé mais obras. Creia, vá lá e faça algo, e aí você será salvo. Cristo aqui está, na verdade, retornando ao ponto principal do seu ensinamento aos seus discípulos aqui. Para entrar no reino é preciso ser como criança. É preciso uma humilde dependência no Messias. Jesus ele está aqui fazendo isso para expor o coração deste homem. Vamos ver se você é realmente obediente, conforme você afirmou. Vamos ver se você realmente crê em Deus. Se realmente deseja viver de acordo com seus mandamentos. E aí a decisão final deste homem é apenas a evidência de um coração que na prática não crê em Deus e não confia em Deus. O jovem ele não estava disposto a negar a si mesmo e pegar a sua cruz. O homem achava ser capaz de guardar os mandamentos. Tudo isso tem observado, ele disse. Porém, isso era uma realidade apenas no próprio coração orgulhoso dele. A cegueira espiritual dele impedia de vê-lo a sua incapacidade, e ele tentava ali achar méritos em si mesmo. O que Jesus expõe para ele é que a realidade é muito diferente. Ele era incapaz de guardar até mesmo os mandamentos que ele achava ser capaz de guardar. É completamente incapaz de cumprir, então, o principal de todos os mandamentos de Deus a nós, que é: venha e siga-me. A submissão absoluta a Cristo, com a humildade de uma criança, esta é a vontade de Deus para nós. Isso é fundamental, é essencial para a salvação. Submissão a Cristo. Cristo como meu Senhor. Vender aqui todos os seus bens, dar aos pobres, essa boa obra, Jesus diz: isso que você vai fazer, vai acumular tesouros no céu para você. É isso que as boas obras fazem quando nós realizamos boas obras. Nós acumulamos tesouros no céu, que quando o reino for consumado, nós vamos resgatá-los. E essa é mais uma promessa maravilhosa do Senhor. Saber que nós ainda seremos recompensados. Sabemos que toda boa dádiva vem do alto. Se nós fizemos algo de bom aqui para o Senhor, é por causa dele. Mas mesmo assim, ele nos recompensará. Ele diz: olha, venda tudo.
Dê aos pobres, se desfaça do teu tesouro aqui na terra e acumule nos céus. Porque aquele tesouro não perde valor, os seus perderá. E aí no reino, quando você entrar, você vai resgatar um tesouro que jamais perderá o valor e você desfrutará para sempre. Só que para entrar no reino do Messias, entrar no reino não depende da boa obra, depende da segunda parte, seguir a Cristo. A boa obra traria tesouros, mas para resgatar esse tesouro é necessário seguir ao Messias. E aí, diante deste chamado de Jesus, qual foi a reação dele? O jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O homem não foi capaz de seguir a Cristo. O homem não foi capaz. E preste atenção no que eu vou dizer agora. O motivo para isso não era porque ele possuía muitas riquezas. Não era esse o motivo. O motivo porque ele foi incapaz não foi porque ele era muito rico. Era porque a riqueza que ele possuía é quem estava de posse dele. Não era ele que possuía a riqueza, mas era a riqueza que possuía a ele. O seu Deus não era o Deus de Israel. O seu Deus era o dinheiro. O seu Deus eram as suas muitas propriedades. Era isso que ocupava o trono do seu coração. Qual era a mesma pergunta do jovem? Como alcançar a vida eterna? Este homem, ele até tinha algum conhecimento sobre Deus, sobre a palavra que o Senhor entregou ao povo de Israel. Ele conhecia a promessa do Messias. Ele sabia sobre o reino vindouro. Mas ele falhou miseravelmente em reconhecer o pecado do seu próprio coração. Ele foi incapaz de reconhecer que ele era carente de salvação. Olha que coisa louca. Ele foi lá pedindo sobre salvação, mas ele não conseguia reconhecer que ele precisava de salvação. Ele ainda achava que conseguia ser salvo por ele mesmo. Ele chegou a conhecer pessoalmente o Messias. Ele teve um encontro com ele, com o libertador prometido. Mas ele falhou miseravelmente em confiar nele. E, consequentemente, falhou miseravelmente em seguir. E aqui muito poderia ser dito sobre o custo do discipulado. Algo que nós seguido falamos aqui na igreja. Avalie o custo de seguir a Cristo. Pense bem, há um custo nisso, a nossa vida precisa mudar. Vai ter momentos de choque, de conflito com o mundo que nós vivemos. Será que você está disposto a seguir de fato a Cristo? Esse homem, ele avaliou o custo. Ele achou que não estava disposto a fazer isso. E muito aqui poderia ser dito sobre isso. Sobre os ídolos do coração. Tudo aquilo que nós podemos colocar aqui dentro, no trono, que não o Senhor. Sobre os perigos de confiar nas nossas próprias obras, na nossa própria capacidade. Todas essas questões são extremamente importantes, questões verdadeiras, que sempre devem nos levar a vasculhar dentro de nós em busca de falsos ídolos. Coisas que podem estar tomando a nossa energia, a nossa motivação, as nossas emoções, e que possam estar nos impedindo de entregar a nossa vida por completo a Cristo. Porém, irmãos, eu gostaria hoje de focar na parte positiva dessa narrativa. Eu gostaria aqui de expor e ressaltar a vocês, por meio do texto, sobre a beleza incomparável do Evangelho.
Entendam, irmãos, mais uma vez eu vou reforçar. Esta é a pergunta mais importante de todas para nós. Como alcançar a vida eterna? Talvez seja uma boa pergunta para você usar nas comemorações de Natal. Se você vai se reunir com a sua família, se há descrentes no seu meio, crie coragem, ore a Deus, peça para Deus lhe capacitar e peça um momento da atenção das pessoas antes de ceiar e comer, como as pessoas gostam de se reunir para comer. E você lançar essa pergunta, que é a pergunta mais importante de todas, e ela tem tudo a ver com o motivo que nos reúne no dia 25. Como podemos ser salvos? Como vencer a morte? Nada neste mundo é mais importante do que saber essa resposta. Porque em algum momento da nossa vida, e isso é com todo mundo, talvez isso já tenha acontecido com algum de nós. Talvez para os mais jovens que estão aqui, essa não seja ainda uma preocupação. Mas é certo que mais cedo ou mais tarde, a realidade assustadora da morte vai nos atormentar. Mais cedo ou mais tarde. Da mesma forma que esse jovem do texto estava angustiado na sua alma, ao ponto dele se ajoelhar diante do Messias. É uma informação que nós encontramos no Evangelho de Marcos. Ele não chegou ali simplesmente falando, ele se lançou aos pés do Messias. Ele se ajoelhou e questionou: como que eu posso alcançar a vida eterna? Por favor, me aponte o caminho. Talvez para iniciar uma mensagem no dia 25, você precise falar um pouquinho sobre a morte. As pessoas não gostam de falar sobre isso. Mas olha o momento oportuno para isso. Olha o ano que nós vivemos. Olha quantas vidas foram perdidas. Talvez seja um momento oportuno de falar sobre a brevidade deste tempo presente. Nós não gostamos de falar sobre isso, as pessoas não gostam de falar sobre isso, porque se nós pararmos muito tempo para pensar neste assunto, a nossa vida neste mundo, a nossa vida se torna um tormento completo, uma desgraça. Saber que nós vamos morrer em questão de tempo. Saber que nós vamos perder pessoas que nós amamos em questão de tempo. É inevitável. Se você para pensar nisso, e você fica com isso na cabeça há muito tempo, você é capaz de enlouquecer. Saber que você vai sofrer perdas. Isso é assustador para qualquer um, irmãos. E essa é a má notícia. O pecado entrou no mundo e com ele a morte. Por que nós não nos acostumamos com a morte? Por que nós não conseguimos conviver com ela de maneira como uma coisa mais normal deste mundo? Porque ela não é normal, ela entrou no mundo, ela é uma intrusa. E a beleza do Evangelho está no fato de que a salvação vem por meio de uma mensagem que pode ser conhecida, que está ao nosso alcance. É possível vencer aquilo que mais nos traz medo. Existe uma solução disponível para nós. E essa é a beleza do Evangelho. Como é bom saber que nós podemos conhecer a Deus, o nosso Criador, de forma objetiva. Nós não dependemos de encontros místicos, que pode acontecer com um e pode não acontecer com o outro. Nós não dependemos de sonhos que podem nunca vir, ou de visões. Mas nós temos a revelação de Deus na palma das nossas mãos. Nós podemos conhecer o nosso Criador. Como é maravilhoso saber que nesta revelação nós podemos conhecer inclusive a nós mesmos. Como fomos criados, para que fomos criados, o que aconteceu que deu errado.
Por que nós vivemos neste mundo? O que nos aguarda no fim de tudo? Como é bom saber que Deus providenciou um meio de vencermos o nosso maior inimigo, a saber, o pecado e a morte. E como que isso é feito? Como que nós vencemos? Por meio de compreendermos e confiarmos em uma mensagem. Conhecimento. Nós precisamos conhecer as boas notícias do Evangelho. Nossa, pastor, mas que algo simples, é só isso? Sim, irmãos. Para nós é só isso, porque Deus assumiu todo o custo. Para nós é só isso, porque o Filho veio ao mundo e nasceu como um de nós, ser humano. Essa é a beleza do Evangelho, que é loucura para o mundo, que é bobagem. Não é possível isso. Não pode ser tão fácil. Por que não pode ser tão fácil? Porque o coração nosso, natural, sempre está dizendo, não, mas eu sou bom. Não, mas eu mereço. Paulo disse em 1 Coríntios 1:21, que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Paulo está afirmando, Deus salva. E essa é a notícia mais maravilhosa. Deus nos salva. Quem Ele salva? Os que creem, os crentes, os que acreditam, os que confiam na pregação. Qual pregação? A pregação das boas novas de Cristo. A pregação do Evangelho, que é loucura, e aqui ele está sendo irônico, é loucura para o mundo, mas é poder de Deus para nós, porque nos salva. A salvação ela não ocorre por encontros místicos e emocionais, mas ela ocorre por meio de uma pregação, por meio de uma mensagem que precisa ser entendida racionalmente. Você precisa compreender para crer. A fé cristã não é um salto no escuro. Muito pelo contrário. A fé cristã é abraçar, é confiar em uma mensagem que você precisa entender, que envolve criação, que envolve queda, que envolve redenção e que envolve a consumação. Então, como alcançar a vida eterna? É preciso conhecimento. Você precisa conhecer. Conhecer o quê? A Deus. Você precisa conhecer a si mesmo. E você precisa conhecer o Salvador, o Messias. Obtendo este conhecimento, aí então eu serei capaz e capacitado a crer, a confiar, a seguir ao Salvador, o Senhor Jesus. E aí então, quando eu compreendo, quando eu de fato entendi e abracei a mensagem, aí então os custos do discipulado pouco importam. Pouco importam os custos para essa vida presente, porque afinal de contas eu entendi, eu compreendi, eu agora sei a diferença de valor que existe nesta vida presente da vida eterna. Eu compreendi. Agora eu sei a diferença. Agora eu conheço a Deus. Então qual é a pergunta mais importante para as nossas vidas? Aquela pergunta que vale muito mais que $1 milhão, né? Que é a pergunta de 1 milhão. Essa pergunta vale muito mais. Como alcançar a vida eterna? Nada é mais importante para nós do que encontrarmos a resposta certa para este questionamento. E hoje aqui nós ouvimos a resposta vinda da boca do próprio Deus
que se fez carne. Cristo apontou o caminho, nos mostrou a direção que nós devemos tomar para vencermos o nosso maior inimigo e nos tornarmos um habitante do seu reino. Então, para alcançar a vida eterna, é necessário, em primeiro lugar, conhecer a Deus por meio da sua palavra. Em segundo lugar, conhecer a nós mesmos, igualmente por meio da sua palavra. E por fim, é preciso confiar, confiar e seguir o Messias. Agora, irmãos, todos nós aqui conhecemos o caminho bíblico para a vida eterna. Cabe a nós tomarmos uma decisão sobre isso. O jovem do texto optou por rejeitar a mensagem. Ele achou que o custo do discipulado era muito alto. Ele não estava disposto a entregar a sua própria vida, a abrir mão do seu Deus pessoal, que era falso. E você? Qual caminho você seguirá? Você ouvirá o caminho aqui que Cristo indicou? Seguirá a Ele? Buscará conhecimento de Deus? Buscará reconhecer o próprio pecado, conhecer a si mesmo igualmente por meio da revelação de Deus? E seguirá a Cristo? Ou você rejeitará, porque você não está disposto a abrir mão dos seus falsos ídolos? Vamos orar.